Olá, meu nome é Patrícia Muniz, do Moda Consciência, e para esse evento maravilhoso, o Moda Brasil Têxtil, eu vou falar para vocês sobre tecidos e a produção têxtil nacional. O Moda Consciência é um projeto de divulgação científica na área de moda e têxtil, e se você quiser me encontrar, você pode procurar nas redes por @modaconsciência. Bom, gente, então, para falar sobre tecidos, a gente precisa entender então os três principais tipos de tecido, né? Que é o tecido plano, tecido de malha e não tecido. E, gente, não tecido se escreve tudo junto mesmo. É bem estranho, mas é assim mesmo, tá certo, tá? Os tecidos planos são tecidos feitos em teares e eles são construídos a partir de fios de urdume, que eles ficam na extensão do tecido, no comprimento do tecido, e os fios de trama, que ficam na largura do tecido, então na transversal. E com esses fios de urdume e fios de trama, a gente vai construindo o tecido, então a partir do entrelaçamento desses fios. E aí a gente pode fazer vários tipos de entrelaçamentos, que a gente vai chamar de padronagem, e ter tecidos com características diferentes, com aparência diferentes. E aí também a gente coloca fibras diferentes e a gente vai dando características diferentes para determinadas aplicações nesse tecido. O tecido plano, como ele tem essa estrutura com esses fios de urdume e os fios de trama, geralmente eles vão estar esticados no tecido, então ele não é um tipo de tecido que a gente consegue puxar e ter uma elasticidade nesse tecido. A não ser, é claro, que o fio que seja feito o tecido, ele tem uma fibra que chama de elastano, que é uma fibra elástica. Então aí a gente consegue ter um pouco de elasticidade nesse tecido. Mas geralmente é um tecido que a gente não tem elasticidade. Dessa forma, como ele tem essa característica, geralmente quando a gente vai fazer um vestuário com tecido plano, são peças de roupas que elas precisam ter aberturas. Então, por exemplo, uma camisa ela vai ter botões na frente, para que o punho ele fique bem justo também, a gente vai ter botões no punho, né? Então, por exemplo, calça jeans, calça de alfaiataria, a gente sempre tem botões na frente, zíper, né? Ou, por exemplo, vestido, a gente sempre tem também um zíper, né? Seja na lateral ou nas costas. Então, esse tipo de tecido, quando a gente vai fazer um vestuário, a gente precisa ter alguma abertura, né? Porque senão a gente não consegue entrar, né, dentro dessa peça. Então, geralmente a gente tem essas aberturas. Dentre as peças que geralmente a gente faz utilizando o tecido plano, estão as peças de alfaiataria, como camisa, blazer, calças, os vestidos de festa, as peças em jeans, mas além do vestuário, ele é muito utilizado também para roupa de cama, como lençol, fronha, ou cortina, por exemplo, ou pano de prato. Então ele também tem essas aplicações, né? E muito mais fora da indústria do vestuário e de cama, mesa e banho. Bom, além dos tecidos planos, que são feitos com teares, a gente tem, como eu já falei, os tecidos de malha, que eles são feitos a partir de laçadas. E essas laçadas vão sendo produzidas a partir de agulhas. E se vocês lembrarem do tricô, é uma técnica da gente fazer tecido de malha também, só que manualmente. Na indústria também são utilizadas agulhas, é claro que são diferentes do tricô, o equipamento também é diferente, trabalha com várias agulhas simultaneamente, mas também tem o mesmo princípio. Então, com o fio a gente vai fazendo uma laçada e essa laçada vai se conectando à próxima laçada e assim a gente vai construindo todo o tecido. E aí, com diferentes tipos de laçadas, a gente vai combinando essas laçadas e construindo tecidos de malhas com características específicas. O tecido de malha, ao contrário do tecido plano, ele é um tecido que a gente consegue esticá-lo, né? Como ele é formado, o fio ele não está esticado, como eu falei para vocês que acontece no tecido plano, o fio de malha, o fio no tecido de malha, ele tá, né, fazendo uma laçada, então a gente consegue esticá-lo. Então ele tem uma característica bem diferente do tecido plano, né? E o tecido de malha geralmente ele é conhecido pela sua maleabilidade e o seu conforto. No vestuário, o tecido de malha é utilizado para confecção de camisetas, roupas de moletom. Moletom é um tipo de tecido de malha, moda praia, lingerie, meias, roupas para prática esportiva, cachecol,
entre outras aplicações. O não tecido, como o nome já diz, é um tecido que não foi tecido, como um tecido plano, por exemplo. Ele não é feito a partir de fios, como o tecido plano e o tecido de malha. Ele é feito a partir de fibras. Essas fibras, uma manta de fibras, que são dispostas aleatoriamente, elas são consolidadas por diferentes formas, para assim se transformar então nessa estrutura plana e porosa que é um tecido plano. A consolidação dessas fibras, ela pode ser feita por 3 processos diferentes. Um processo químico, onde é aplicado um determinado produto e por adesão essas fibras se unem. Um processo físico, a partir de fricção, por exemplo, com agulhas, um processo de agulhamento, onde essas agulhas vão fazendo com que as fibras se consolidem. E um processo térmico. Então, por exemplo, se a gente está fazendo um não tecido a partir de uma fibra sintética, a gente chega num ponto onde aquela fibra começa a derreter e essa fibra vai se conectando, vai se ligando às outras fibras, e assim a gente vai consolidando o tecido também. O não tecido, ele não tem uma aplicação de modo geral no vestuário, Geralmente ele tem aplicações mais técnicas, como na indústria automobilística, como têxteis médico-hospitalar, como gel têxtil, etc. Mas no vestuário a gente pode utilizar o não tecido também. De aplicações mais convencionais, a gente tem entretelas, tem algumas entretelas que são feitas com não tecido, enchimento, ombreiras. É utilizado também para vestuário de proteção, como eu já falei anteriormente, essa aplicação mais técnica, ou também é utilizado em calçados. Então a gente tem algumas dessas aplicações. É claro que não convencionais, a gente pode, construir uma peça de vestuário em não tecido, mas de modo geral ele tem essas aplicações. Agora que eu falei sobre os tipos de tecido, eu quero falar um pouco para vocês sobre a produção têxtil nacional. E uma coisa que é interessante a gente saber é que aqui no Brasil a gente produz desde a fibra, passando pelos fios, tecidos, a gente faz todos os tipos de beneficiamento e a gente também tem uma indústria muito grande de vestuário, ou seja, a gente pega toda a cadeia de produção. Além disso, a gente tem um varejo muito forte e vários eventos de moda, como várias semanas de moda. E o Brasil, ele é considerado a maior cadeia têxtil completa do Ocidente. Se a gente olhar para a história do Brasil, uma coisa que é interessante a gente saber é que antes da chegada dos portugueses aqui, os índios, eles já conheciam técnicas de produção de tecido, a partir do entrelaçamento de fibras vegetais. E muitos já tinham conhecimento da produção de algodão, Então isso é muito interessante. Então a gente já tem uma conexão, uma ligação aí com construção de tecidos muito tempo atrás. Se a gente olhar para a história do Brasil, a partir da vinda dos portugueses para cá, a gente vai ver que no período colonial foi realmente inserida a cultura do algodão aqui, e daí já em larga escala. O algodão teve uma importância muito grande para o desenvolvimento da indústria nacional, e até hoje a gente cultiva algodão, O nosso país é autossuficiente na produção de algodão e também é um dos maiores produtores mundiais de algodão. Então o algodão tem realmente uma importância muito grande para o nosso desenvolvimento. Apesar da produção de algodão ter iniciado no período colonial, é só no século XIX que a nossa indústria têxtil realmente vai começar a se desenvolver e se consolidar. No início do século XX, durante o período de industrialização restringida, o Brasil teve um desenvolvimento muito grande da indústria têxtil. E aí, lá nos anos 90, com a abertura econômica, começa toda uma reformulação do mercado e da indústria têxtil nacional. Com a exposição da indústria têxtil nacional à concorrência externa, começa a se ter muito importação de fios e tecidos. Pequenas e médias empresas que não estavam modernizadas tiveram dificuldades para sobreviver durante esse período. E aí a predominância eram de empresas grandes que poderiam realmente investir em tecnologia. O Brasil está entre os maiores produtores mundiais de têxtil e de vestuário, mas a nossa produção é mais voltada para o mercado interno. Mas é claro que o mercado externo é um cenário positivo para a gente poder explorar também. Aqui a gente está falando de vestuário e produto de moda, mas um dado que é interessante a gente saber é que da nossa produção têxtil nacional, 60 a 65% é voltada
para confecção de vestuário. Os outros 35 a 40% são destinados à confecção de produtos cama, mesa e banho, calçados, entre outras aplicações. E uma coisa também que é muito importante a gente saber, para a gente poder valorizar o que a gente tem feito aqui, é que o Brasil é uma referência mundial em moda praia, confecção de jeans e produtos de cama, mesa e banho. E a gente tem crescido também no segmento de moda íntima e moda fitness. Atualmente, o Brasil tem vários polos têxteis, que eu acho que é muito interessante a gente também conhecer. O maior polo têxtil é o polo de Americana, que fica no interior de São Paulo, e ele conta também com outras cidades vizinhas. No polo de Americana, a gente tem uma produção muito grande de fibras artificiais e fibras sintéticas, e eles são responsáveis pela a maior parte de produção de tecidos planos do Brasil. Além, é claro, de ter empresas que trabalham com beneficiamento, confecções, entre outros. A gente conta também com um polo têxtil em Santa Catarina, do qual faz parte o Vale do Itajaí e o Norte Catarinense. E ali o destaque é a produção de tecido de malha e também a confecção de vestuário e linha larga. Além disso, há também fiações, tecelagens, beneficiamentos, entre outros. O polo têxtil do Ceará tem destaque na confecção nos segmentos de moda íntima e moda praia. Há também o polo têxtil do Agreste Pernambucano, e ali o destaque é a confecção de jeans. Ali também é um centro de produção de fibra de poliéster. E para quem tem interesse, eu deixo uma dica de documentário, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, de 2019, que mostra a produção têxtil de jeans na cidade de Toritama, em Pernambuco. A gente também tem um polo têxtil na cidade de São Paulo, capital, que conta com várias empresas têxteis, mas também é considerado o maior polo de moda do Brasil. Aqui a gente tem várias confecções, a gente tem um comércio muito grande, tem várias pessoas que vêm de cidades de fora, vêm de estados de fora para comprar produtos aqui para poder revender. Então a gente tem um comércio muito grande, tanto no atacado, mas também no varejo. Além desses polos têxteis, é importante destacar o Vale da Seda, no Paraná. A gente tem uma produção muito grande de fio de seda, e o Brasil é considerado um dos maiores produtores de seda do mundo. Além desses polos têxteis que eu citei, tem vários outros polos têxteis e de moda pelo Brasil, como no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Goiás e em várias outras localidades. Aqui no Brasil a gente tem uma produção têxtil muito grande e de muita qualidade, mas é claro que a gente ainda precisa observar alguns pontos que são importantes. A gente precisa ter avanço no desperdício do nosso potencial de reciclagem de tecidos. Na nossa indústria de confecção, a gente gera muito resíduo têxtil e esse resíduo têxtil é descartado e não é reaproveitado. A gente precisa focar na minimização de danos ambientais e, é claro, investir em tecnologia, em automação e capacitação da nossa mão de obra. E é claro que com a pandemia, muitas empresas estão precisando se reinventar e se readequar a essa nova realidade. A gente tem muita riqueza, a gente tem muito potencial. Então, um recado que eu acho que é muito importante. Vamos exigir que quem a gente coloca para dirigir nossas cidades, nossos estados e nosso país, eles valorizem as nossas riquezas. Vamos exigir que eles invistam em educação, em pesquisa, em desenvolvimento e se comprometam a preservar as nossas florestas e a nossa biodiversidade. Vamos valorizar e lutar pelo que é nosso. Eu agradeço de coração a Mônica Horta pelo convite. Somos todos moda do novo mundo.